Bom dia, todos fortes, animados, descansados, tá tudo bem? Então vamos lá, porque a gente vai precisar estar bem, sobretudo bem unidos, bem fortalecidos para enfrentar esses dias aí de levante. Primeiramente eu gostaria de dizer para vocês, eu já falei ontem isso para vocês, mas eu queria começar reforçando mais uma vez como é importante a presença dos povos indígenas em Brasília. Como é importante que vocês tenham saído dos territórios, das aldeias. Sei que é uma viagem muito cansativa até chegar aqui, mas é absolutamente fundamental a presença de vocês aqui, e é isso que a gente vai tentar dialogar com vocês neste momento. Vir aqui esses dias, aqui esta última semana de junho, isso tem elementos particularmente importantes. O primeiro elemento já foi destacado pelo cacique Simão. Nós estamos aqui numa semana em Brasília, em que a partir de hoje e amanhã vai estar concentrado aqui todas as forças do agronegócio, justamente para celebrar com o governo federal o lançamento do Plano Safra, que todos os anos ele vai batendo recordes no apoio do Estado brasileiro ao agronegócio no Brasil. E o dia de amanhã vai ser esse lançamento, reunindo dentro do governo aqueles ministérios que acabam tendo um maior poder político dentro do governo. Estou falando do Ministério do Planejamento, e aqui os companheiros do Mato Grosso do Sul conhecem bem a ministra Simone Tebet. Estou falando do Ministério das Finanças, estou falando do Ministério da Agricultura, e esses grandes ministérios amanhã vão estar reunidos, mas vão estar reunidos para lançar o Plano Safra. Importante a presença dos povos indígenas aqui em Brasília nesse momento. Justamente para aquilo que o cacique Simão estava falando, para dizer ao governo, e ao agro, e à Brasília inteira, e ao país inteiro, que os povos indígenas têm direitos fundamentais, têm os primeiros direitos, têm os direitos originários, e eles são os primeiros que têm que ser respeitados, antes de lançar qualquer outro plano que pretenda favorecer a outros setores que sabemos que estão todo dia contrariando a vida de vocês, todo dia violentando os seus territórios, todo dia ameaçando a vida dos povos indígenas. Então esse é o primeiro elemento desta semana que eu acho que é importante destacar. Segundo elemento, é a última semana da metade do ano, né? Estamos chegando no meio do ano, finalizando julho. O que quer dizer isso? No mês de julho, na sequência, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional entram em recesso. Portanto, estar aqui a última semana de trabalho deles, estar aqui para deixar o recado mais uma vez, estar aqui para tentar que antes de entrar no recesso, ou inclusive durante o recesso, o ministro Edson Fachin deu o passo que a gente está esperando, que é suspender a Lei 14.701. Estar aqui vocês hoje, na última semana de junho, é absolutamente fundamental, para que o Supremo Tribunal Federal saia para o recesso, tendo a última palavra, a palavra dos povos indígenas. E por isso que é importante que na quinta-feira, dia 27, vocês vão poder estar dentro do Supremo Tribunal Federal, no plenário, marcando posição, marcando presença e deixando, com a presença de vocês, deixando a mensagem clara para o Supremo Tribunal Federal, que tem que suspender, e não só suspender, mas também declarar inconstitucional a Lei 14.701. Então eu trouxe esses elementos aí, Plano Safra,
e a questão do recesso do Supremo e do Congresso, só para trazer alguns elementos que fazem importante a presença de vocês aqui esta semana. Agora eu vou tentar trazer alguns elementos de como que está essa situação, né? Com certeza são informações que vocês já têm e é por isso que vocês estão aqui, né? Mas eu vou reforçar essas informações para que a gente possa estar unidos também na leitura do que está acontecendo, para que a gente possa estar alinhado nas informações que temos. Todos vocês sabem que a gente vem de um caminho histórico de luta contra o marco temporal. Digo que é um caminho histórico porque vocês durante muitos anos, os povos indígenas durante muitos anos, insistiram, persistiram, resistiram, teimaram nos territórios, vindo a Brasília, para lutar contra o marco temporal, para conseguir que o julgamento que estava em curso no Supremo Tribunal Federal fosse pautado e tivesse uma decisão favorável. E digo que foi uma luta histórica porque vocês conquistaram, tiveram uma grande vitória no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Como os senhores sabem, o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade em setembro de 2023 do marco temporal. Nunca devemos perder essa referência. Os povos indígenas conseguiram uma vitória fundamental. E é importante ter isso muito claro na hora em que hoje estamos enfrentando outros dragões, outros desafios, outras ameaças. A gente precisa ter claro que a gente conseguiu vencer uma cobra muito grande, porque não era fácil no Supremo Tribunal Federal, porque havia muitos interesses contrários e porque a decisão final do Supremo, por 9 votos a 2, é uma expressão claríssima do poder que teve o movimento indígena, o poder de convencimento que teve o poder indígena com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não esqueçamos isso na hora de ir para a luta. Pois bem, depois vocês sabem que enquanto o Supremo Tribunal Federal estava, decidindo pelo julgamento, o Congresso Nacional avançava com projetos de lei e hoje temos a Lei 14.701, 23, da qual agora a gente vai falar. Que é uma lei que fala todo o contrário daquilo que a decisão do Supremo falou, ou pelo menos o contrário nas questões substanciais, fundamentais. Esse é o cenário que nós tínhamos. Vínhamos de uma luta histórica com o marco temporal e temos agora uma lei que está aí atrapalhando. Junto com isso, todos nós, povos indígenas e aliados, tínhamos também uma expectativa de como é que seria esse novo governo. Tem um novo governo, um governo que tinha dito que tinha um compromisso com os povos indígenas, um governo que criou o Ministério dos Povos Indígenas, um governo que colocou pessoas indígenas na frente da CESAI, na frente da FUNAI, um governo que muitas vezes se colocou no sentido de dizer que iria avançar na garantia dos direitos dos povos indígenas. E essa era a expectativa que nós tínhamos. Que justamente pelo compromisso que ele tinha, que esse governo tinha, e pelo impulso que deu a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós poderíamos ter hoje um cenário diferente, com os territórios sendo demarcados e sendo homologados. Mas não é esse o cenário que nós temos. E é por isso que estamos aqui, fazendo um levante pela terra. E quando a gente fala em levante pela terra, é levante pela terra. É colocando o território no centro da luta, no centro da discussão. E onde que está o centro hoje? No nosso entendimento, onde que deve estar o foco hoje dessa resistência e dessa mobilização dos povos indígenas? Insisto, na derrubada, na inconstitucionalidade da Lei 14.701/23. Por quê? Porque essa lei é uma lei que está em vigor, que está na vigência. Depois também o Rafael pode falar, depois o Kleber também pode falar. Essa lei que está em vigência,
ela reuniu, juntou todas as piores ameaças que ao longo dos últimos 30 anos o Congresso Nacional e os vários governos foram pautando com relação às pautas indígenas, aos direitos indígenas. A Lei 14.701, ela reúne tudo e coloca tudo numa única lei. A Lei 14.701 instala o marco temporal. O que quer dizer isso? Obriga ao governo que para demarcar, para homologar terras indígenas, ele será obrigado a respeitar, diz a lei, a respeitar o marco temporal como referência. Mas a lei também diz outras coisas. A lei facilita a abertura dos territórios para a exploração de terceiros, para o agronegócio entrando no território, para a mineração entrando no território, para a exploração ilegal na pesca, na caça de madeira. Mas a lei ainda fala de outros elementos. Essa lei também fala de flexibilizar, ou seja, de relativizar, de não dar tanta importância ao direito à consulta prévia, livre e informada que os povos indígenas têm. Então a lei relativiza. Diz que para determinados projetos que sejam de interesse, não de interesse dos povos indígenas, mas de um interesse aparentemente de todos os demais, que isso não é verdade, não seria necessário a consulta prévia, livre e informada. Mas não é só isso. A lei também traz elementos que são preocupantes, porque ela altera a forma como a demarcação deve ser feita, a forma como o decreto 1775 diz que a demarcação tem que ser feita. Altera essas fases, esse procedimento administrativo da demarcação, dizendo, por exemplo, que os governos estaduais ou outros interessados poderão incorporar peritos, pessoas, profissionais da confiança deles, ainda no processo da identificação e delimitação de um território. Já pensaram o que significa isso? E alterando as normas da demarcação, essa lei ainda diz que, segundo a lei, os processos que estão em demarcação, eles poderão retroagir a fases anteriores, porque a lei determina que eles não cumpriram, não respeitaram os procedimentos anteriores da forma como a lei agora coloca. Então há um conjunto de situações aí que efetivamente são muito complexas. E é por isso que eu insisto. O principal foco, a principal luta, não só do Levante pela Terra, de todos os povos indígenas em cada uma de suas mobilizações, esta semana e depois desta semana, o foco tem que ser este. Derrubar a Lei 14.701. Que essa lei seja declarada, pelo menos, primeiro suspensa, e depois que seja declarada inconstitucional. Que seja declarada inconstitucional. Porque não basta com que a gente compreenda que essa lei é inconstitucional. Ela precisa ser declarada inconstitucional. Do contrário, ela é uma lei que está em vigor. Ela é uma lei que está em vigência. E é uma lei que obriga também ao governo federal. Por que digo também? Porque hoje temos uma situação tão de paradoxo que o governo federal ele está obrigado por dois marcos normativos totalmente opostos. Ele está obrigado pela Lei 14.701, mas ele está obrigado também a respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí se cria uma situação em que agora, e aí a gente vai entrar agora nessa parte do governo, temos que entender e compreender como é que o governo está agindo. Para ver como que deve ser nossa incidência com relação ao governo. Como que deve ser nossa atitude, nossa posição, nosso diálogo, nossa insistência com relação ao governo. Então nós temos a Lei 14.701,
que deve ser o foco no nosso entendimento, desta semana de luta, desta semana de resistência, e agora vamos ver de que forma isso pode acontecer. Mas eu queria trazer alguns elementos justamente para falar do governo federal. Porque o governo federal, e é isso que vocês vão encontrar, aliás, é isso que vocês vêm encontrando nos últimos meses. Porque alguns dos senhores e das senhoras que estão aqui já vieram em incidências no mês de maio, no mês de abril, no mês de março, no mês de fevereiro. E estivemos juntos na FUNAI, e estivemos juntos no Ministério de Povos Indígenas, e estivemos juntos no Ministério da Justiça. E a gente já vai entendendo, ouvindo uma e outra vez a esses órgãos públicos, aí a gente começa a compreender o que é que está acontecendo dentro desse governo. A gente não pode esquecer uma questão. Esse governo que está posto aí, sobre o qual tínhamos muitas expectativas, poderíamos dizer até esperanças, não deixa de ser um governo de frente ampla. O que significa isso? Que é um governo muito diverso dentro dele. É um governo que reuniu dentro do governo pessoas com interesses muito contrários, até divergentes entre eles. Então, no mesmo governo que vocês hoje têm instâncias de apoio aos povos indígenas, é nesse mesmo governo que tem o Ministério da Agricultura, ou o Ministério do Planejamento, ou o Ministério das Finanças, que amanhã vai estar lançando o Plano Safra. E é o mesmo governo. Então, quando a gente vai para dialogar e disputar com o governo, eu acho que nós temos que ter isto. Porque correríamos o risco de pensar que, pelo fato de ter dentro de um governo instâncias com representação indígena, nós teríamos ganho um espaço dentro do governo. Não é bem assim. Não é bem assim. Formalmente foi ganho o espaço dentro do governo. Tem um ministério. Mas isso não quer dizer que essas instâncias, nesse jogo de forças dentro de um governo de divergências, que essas forças tenham poder político. E eu acho que é fundamental que os povos indígenas, além de compreender essa situação, além de compreender qual é o lugar que ocupa hoje dentro do governo, o Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, ou a FUNAI, a gente precisa compreender que eles têm um papel, que eles têm um lugar dentro do governo, mas que é um lugar que tem seus limites, porque eles não têm nem a estrutura, nem o orçamento suficiente, mas também não têm o poder político de incidir na tomada de decisões. E eu não estou falando isso só por uma questão de justificar ou não justificar. Estou entendendo isso porque os povos indígenas têm uma luta na frente deles que é antes e depois do ministério determinado. A luta de vocês é uma luta histórica e a luta de vocês vai continuar como esse ministério, porque a luta de vocês é a luta pelos territórios, é a luta pela autonomia, é a luta pelo bem viver. Quando temos um governo que abre brechinhas, pequenas brechas, a gente tem que aproveitar. A gente tem que fazer isso crescer. Mas a gente sabe que nossa luta, a luta dos povos indígenas é muito maior. Vai muito mais além. É por ter territórios livres e povos livres. Pois bem, por que eu estou trazendo isso? Porque vocês já perceberam nesses últimos meses. Quando a gente for dialogar com os órgãos públicos, ou se eles vêm aqui, que parece que o que está combinado é talvez a presença de alguns deles aqui no Levante, o que a gente vem percebendo é o seguinte, em termos de regularização dos territórios, em termos de demarcação dos territórios. Nas primeiras fases que competem à FUNAI, você pode perceber um certo esforço por parte da FUNAI. Em 2023 foram criados cerca de 40 GTs para início ou continuidade de identificação e delimitação de territórios indígenas. Há um certo esforço, mas esse certo esforço é muito limitado. Fica muito aquém do que a gente precisa. É um avanço muito pequeno. Se você sair da FUNAI
continuamos e vamos para o Ministério dos Povos Indígenas, o que nós esperamos do Ministério dos Povos Indígenas é que consiga ter a força para articular dentro do governo a pauta da questão indígena, a pauta dos direitos dos povos indígenas. Porque no meu entendimento, é um erro pensar que política indigenista fica só no Ministério, porque agora temos o Ministério dos Povos Indígenas. A política indigenista é a política de todo o governo, e a política de todo o Estado. É todo o governo e todo o Estado que tem que respeitar os povos indígenas. Então, quando a gente vai para o Ministério dos Povos Indígenas, em termos de demarcação, o que temos é o quê? Que o Ministério dos Povos Indígenas recebe os casos, né, os territórios da FUNAI e leva para o Ministério da Justiça para assinatura a portaria declaratória. É assim como eles